2023 foi um ano intenso e cheio de desafios em diversas áreas e permitiu aos gestores públicos mostrar o seu trabalho diante da comunidade e assim melhorar a vida das pessoas através de ações coletivas que valorizam o desenvolvimento. Hoje nós conversamos com o vereador Fifo Parente, que falou do seu mandato. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o vereador do MDB, Fifo Parente. Nós vamos conversar com o vereador sobre a sua atuação durante todo este mandato, que se encerra no próximo ano, em 2024. E o vereador, com certeza, já deve estar colocando o seu nome também à disposição do partido para concorrer novamente a vereador ou a algum outro cargo. Nós vamos agora bater um papo com ele. Vereador, bem-vindo mais uma vez à TV Erechim. Sempre bom recebê-lo, uma figura jovem, atuante e que tem crescido na política consideravelmente a cada ano que passa. Muito obrigado, Sandra. Olá a todos os telespectadores da TV Erechim. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui na bancada debatendo assuntos referentes ao nosso município e à nossa região, porque acredito que o nosso mandato parlamentar tenha sido pautado nessas situações que são importantes para toda a comunidade. Então, a TV Erechim é um veículo importante da imprensa erechinense e é sempre essencial que a gente venha prestar contas a toda a nossa comunidade da nossa atuação parlamentar. Pois é, vereador, eu escuto muito de você e de outros vereadores que o mandato é um mandato do povo, foi construído pelo povo. E as ações, as votações, as demandas que surgem na Câmara de Vereadores, como elas são pensadas para dar esse retorno para o povo? Sandra, eu tenho uma atuação muito pautada em cima da liderança do governo. Nós temos hoje o respaldo do prefeito Paulo Polis, do vice-prefeito Flávio Tirello, com base nesta liderança que foi consolidada lá em janeiro de 2021. O prefeito acabou me escolhendo para liderar esse bloco de situação, para que a gente pudesse debater e também explicar para os demais parlamentares, demais vereadores, todo o conceito, principalmente as características dos projetos de lei que vão para a Câmara de Vereadores e que sejam importantes para que o governo possa aprová-los e, posteriormente, colocá-los em prática na comunidade. Então, desde o início do mandato, nós já aprovamos mais de 1.338, acho, se eu não me engano, matérias. Esse ano foram mais de 140 matérias que vieram do Poder Executivo. Nós pudemos fazer toda essa articulação e também a conversa com os demais parlamentares e a gente pôde colocar em prática. Esse ano nós tivemos algumas legislações que foram importantes, que foram aprovadas na Câmara de Vereadores, como a reformulação, a reforma do Instituto Erechinense de Previdência, que deu um fôlego a mais a esse instituto, que é muito importante para o servidor público. Também deu um cálculo totalmente diferenciado para que a gente possa ter mais segurança jurídica e também segurança contábil a partir do ano que vem. Nós temos uma legislação própria do saneamento básico, que sempre foi um gargalo aqui em Erechim, e nós acabamos aprovando uma legislação que prioriza os munícipes aqui da cidade, porque nós sabemos que a Corsan não tem contrato conosco desde 2016, inclusive presta um serviço que muitas vezes não é condizente com a dignidade da população erechinense. Então, não é só isso, são projetos que nós tínhamos lá em 2020, como a usina fotovoltaica, que estava no plano de ação do prefeito Paulo Polis, e também no nosso mandato como vereador, nós pautamos isso logo no primeiro trimestre do ano 2021, aprovando uma legislação que fosse competente, que pudesse financiar toda esta condição. Então, acredito que é dessa forma que a gente vem trabalhando no mandato parlamentar, nesses 3 anos que se findam agora, no dia 31 de dezembro de 2023. Fazendo uma avaliação aí desse ano de 2023, tem uma noção de quantos projetos foram aprovados, quantos pedidos de providências foram solicitados? Como é que foi toda essa parte que é realizada dentro da Câmara? Isso, Sandra, assim, 159 projetos do Poder Executivo esse ano, mais de 134, 135, se eu não me engano, foram aprovados. Nós temos uma legislação que é importante que a gente possa dizer a todo telespectador que todo o trâmite
Veio 159, mas existe 20 ainda para serem votados, para que a gente possa findar o ano legislativo. Então, a gente trabalha nesse sentido. Nós temos mais 2 ou 3 sessões ordinárias, dependendo como forem as matérias, porque nós temos que votar dentro do ano legislativo as matérias que vieram do Poder Executivo, porque senão a vigência ela acaba se esvaindo e aí nós temos que renovar a legislação a partir do ano que vem. Nós temos mais algumas matérias de ordem legislativa, nós estamos formatando alguns projetos que sejam importantes. Também quero lembrar o telespectador que nós fizemos e todos os parlamentares trabalharam em conjunto com as bancadas para que a gente pudesse fazer uma reforma do regimento interno. Nosso colega vereador Rafael Ayub foi quem liderou esse processo, trocando as datas das sessões. Provavelmente as sessões sejam a partir da terça-feira, a partir do ano que vem, porque dá um tempo a mais para que a gente possa discutir os projetos, não vem diretamente no final de semana. Nós temos algumas outras situações que são importantes, como as emendas impositivas individuais, que foram aprovadas lá em 2019, mas que nós equalizamos e organizamos todo o repasse para as comunidades. É 1% da receita corrente líquida do município, que a gente pode devolver à comunidade através da Câmara Municipal de Vereadores. E é o 2º ano consecutivo, Sandra, que eu sou presidente da Comissão de Economia e Finanças, que é aonde organiza-se as finanças da Câmara de Vereadores e muitos projetos do Poder Executivo que têm impacto orçamentário passam por esta comissão. Então nós tivemos uma atuação bastante forte nesse quesito, inclusive liderando não apenas a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como a Lei do Orçamento Anual, mas também fazendo todo um trabalho de contenção de gastos na Câmara de Vereadores. Nossa Câmara de Vereadores é a Câmara de Vereadores mais enxuta do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos conseguindo devolver mais ou menos mais de 50% do orçamento que a gente tem, que é mais ou menos 22 milhões, nós conseguimos devolver para a comunidade em serviços e em benfeitorias mais de 12 milhões. Então, é de suma importância que a gente possa pautar a nossa atuação na economicidade dos cofres públicos, mas também no retorno de serviços à comunidade. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido. Pois é, tu falaste que o dia das sessões irá mudar de segunda para terça-feira. Um questionamento que as pessoas da comunidade sempre fazem é por que as sessões não são à noite, onde a comunidade poderia participar? Sandra, eu vou até fazer uma defesa por que as sessões são à tarde, porque muitas vezes eu, como líder do governo, nós temos diversas pautas que são importantes para o governo municipal. Certo. Pois bem, então nós sempre precisamos ter uma informação de um secretário, de um servidor, para que ele possa, no contexto da sessão, estar lá para explicar aos demais parlamentares todo o trabalho que tem sido feito e também tudo o que é necessário para ser aprovado ou não ser aprovado para com aquela legislação, para a comunidade também receber a legislação que nós estamos votando e vai refletir em toda a comunidade da melhor maneira possível. Então, essa sessão que vem à tarde, em todos os parlamentos, leia-se, todos os parlamentos, Assembleia Legislativa, até mesmo a Câmara dos Deputados, todas as sessões são à tarde, porque é importante que a gente tenha a contextualização, principalmente do município de Erechim, através das informações que vêm da Prefeitura Municipal para com os demais parlamentares. Muitas vezes, e aqui não é crítica, se necessitava de uma informação de um secretário ou até mesmo de outros servidores, e os servidores não estavam ligados na sessão legislativa, tá? Ou os secretários não estavam ligados à sessão legislativa, o que é, no meu entender, normal, porque tinham outros afazeres quando a sessão era à noite. Então, agora, se tem as sessões legislativas vão passar a ser na terça-feira, às 14 horas, mas sempre que é necessário, seja votado Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, os secretários sempre estão ligados para que, se precisar dar alguma satisfação ou dar alguma explicação aos parlamentares, eles possam ir até o plenário da Câmara de Vereadores e possam explicar da melhor maneira possível. Vereador, as emendas impositivas, elas dão, de certa forma, um fôlego para as instituições que recebem esse valor.
Nos últimos tempos, boa parte desses valores são destinadas aos hospitais. É realizado um estudo junto a essas entidades que recebem os valores? Como é que se chega a esses nomes? Eu liderei lá em 2021 também a primeira das reuniões, e isso foi através das lideranças de bancada, para que a gente pudesse equalizar esses repasses. Nós temos o regulamento da Lei 13.019, que nos auxilia muito quanto a isso. Nós operacionalizamos com a Secretaria do Planejamento, através do secretário Jeremias, mas quem está organizando, alinhavando todo esse contexto de emendas impositivas individuais é a secretária adjunta Aline Prichua, que tem trabalhado com bastante afinco com os gabinetes, também com a presidência da casa, para que a gente possa devolver à comunidade essas emendas impositivas. Lá em 2021 nós tivemos muitos problemas, porque nós acabávamos não conseguindo atingir o nosso objeto, porque nós não tínhamos a legislação competente com a contextualização dessas emendas impositivas. A partir de 2022, a secretária adjunta Aline conseguiu organizar toda essa operacionalização, conseguiu fazer a leitura correta da Lei 13.019. Nós aprovamos algumas legislações, e aqui cito também para ti, Sandra, a Lei do Meu Bairro Melhor, que veio substituir, através de uma legislação completamente renovada e bastante oxigenada, o antigo orçamento participativo. Então, basicamente isso. Nós conseguimos operacionalizar estas emendas impositivas através do trabalho da Secretaria do Planejamento, e nós estamos repassando. Hospital de Caridade, Hospital Santa Terezinha, Banco de Sangue, nós temos também diversas UBSs que têm sido contempladas com as emendas impositivas, que é o instrumento do vereador, é o instrumento do parlamentar para que possa fazer esta indicação à secretária da pasta, ao prefeito, às entidades, ao presidente do hospital, ao diretor executivo, para que eles possam utilizar da melhor maneira possível. Sempre lembrando, tem que ser prestado contas tanto à Câmara de Vereadores como à Prefeitura Municipal. Até um certo tempo, a gente enxergava o vereador como um simples instrumento para colocar nome de rua. Hoje a gente percebe que não, que o vereador ele é muito mais do que colocar um nome de rua, pois ele se envolve em questões que impactam no desenvolvimento de uma comunidade. E teve também um dedinho do vereador no Distrito Industrial, que está ainda em fase de implementação? Nós participamos da organização do plano de governo. Eu, como líder, depois fui escolhido pelo prefeito Paulo Polis, mas a gente acompanhou os 15 grupos temáticos que nós organizamos lá em 2020, sob a figura do presidente Marmentini. Nós organizamos esses grupos temáticos e eu participei de vários deles, inclusive da inovação, tecnologia e desenvolvimento econômico, que foi muito importante para que lá já fosse gestado esta condição de que a gente pudesse colocar em prática o distrito industrial. A gente sabe que já foi comprada essa área lá atrás, mas a gente ainda não tinha a condição de poder colocar em prática. Como agora, vamos ter o condomínio industrial, que vai ser logo à frente, o prefeito já anunciou, e nós temos trabalhado nesse sentido, para que a gente possa aprovar legislações que cada vez mais auxiliem a empreender na cidade de Erechim. É dessa forma que a gente consegue ter legislações que nos auxiliam a criar emprego e renda, a que possam beneficiar a inovação, a tecnologia. Na Câmara de Vereadores, desde o início, e eu me lembro muito bem, na primeira sessão que eu participei como titular e como líder do governo, lá em meados de janeiro de 2021, nós já aprovamos o guarda-chuva das parcerias público-privadas, que é a legislação que regrou o distrito industrial, a usina fotovoltaica, dentre outras inovações que a gestão Paulo Polis e Flávio Tirello trouxeram a partir do ano de 2021. Sendo líder de governo, do governo Polis e Flávio, te dá mais facilidade em algumas questões ou te dificulta a realizar o teu trabalho? Eu acho que é uma missão, Sandra. Acho que é uma missão, o prefeito confia muito no nosso trabalho, não só ele, mas como toda a equipe do governo, e eu sou muito grato a isso. E eu também, a recíproca é verdadeira, confio muito na equipe do governo,
prefeito, vice-prefeito, e a gente tem uma sintonia bastante interessante e a gente tem trabalhado para que a gente possa conversar com todos os parlamentares, possa explicar como que nós pensamos a gestão e como as legislações que vão para a Câmara de Vereadores nos auxiliam e também auxiliam os parlamentares a pensar diferente na cidade de Erechim. Eu acho que esse é o grande desafio. E respondendo a tua pergunta, eu acho que da melhor maneira como nós conversamos com os parlamentares, que nós fizemos a tão falada articulação, é mostrar para o vereador por que vai ser importante aquela legislação, é mostrar para o outro por que vai ser importante aquela legislação, é fazer o bom debate, fazer o debate que seja salutar para a comunidade. Eu acho que esta é a grande missão do líder do governo. E eu tenho o maior prazer e satisfação de ser, nesse mandato do prefeito Paulo Polis, e que a gente vem avançando em muitas coisas no município de Erechim. Então, eu diria que não dificulta nem nos auxilia. Só que nós temos que fazer o nosso trabalho dentro da Câmara de Vereadores. Como existem os líderes de bancada que falam em nome da bancada, nós lideramos o bloco de situação, que é um bloco bastante coeso e que é importante que a gente, juntamente com os demais parlamentares, entendamos o que está acontecendo com a nossa cidade. Embora as pessoas que não se envolvem muito com a política acham que a política acontece de 4 em 4 anos. Mas a gente que vive um pouquinho junto com vocês o bastidor sabe que encerra uma campanha e já está começando outra. 2024 está aí. O MDB vem com um grupo forte aí concorrendo em várias esferas. Como é que está sendo a preparação do grupo, da juventude do MDB para formar novas lideranças? Você como um representante nato do MDB aqui no Rio Grande do Sul e também cuidando da sua carreira política. Sandra, eu assumi a juventude do MDB ali em meados de julho do ano de 2023, aí faz mais ou menos 5 meses que a gente está à frente dessa instituição. A gente, no último final de semana, nós realizamos o tradicional acampamento da juventude, 19ª edição em Tramandaí. Quem começou com isso foi o vice-governador e ex-presidente da juventude, o Gabriel Souza. Beto Fantinel passou por lá, o próprio Rafael Braga, que foi presidente, deputado Alceu Moreira, dentre outras lideranças MDBistas. Mas, sobretudo, Sandra, nós, da juventude do MDB, e eu como líder desta instituição, a gente tem 225 vereadores jovens com idade de juventude no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 7 prefeitos, 7 vice-prefeitos, e nós estaremos trabalhando para ampliar, porque a gente pensa que a política também é feita para os jovens. É dessa forma que a gente tem oxigenado os quadros partidários. Nós somos a 4ª maior instituição de vereadores jovens do estado, perdendo apenas para 2 partidos, além do MDB. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando. Mas, sobretudo, Sandra, na nossa gestão, a gente utiliza a frase de juventude presente, o slogan juventude presente. Porque a gente quer que a juventude seja presente em cada uma das comunidades e que os jovens possam discutir política com muita propriedade e muito conhecimento em cada uma das localidades em que vivem. Não adianta a gente começar a pautar a situação nacional, a situação estadual, se a gente não conhece a realidade do nosso município. Então, a gente tem trabalhado, e eu tenho feito diversos roteiros, já fiz mais de 30 mil quilômetros no ano de 2023, na campanha para ser presidente da juventude e agora como presidente da juventude, para que a gente capacite os nossos jovens para que eles conheçam a realidade municipal. Tu quer concorrer a vereador? Não adianta tu ficar discutindo coisas inerentes ao Brasil se tu não tem conhecimento que a tua rua precisa ser asfaltada ou que o bueiro está entupido, ou que tu precisa montar um distrito industrial na tua cidade, ou que tu precisa pensar em iluminação de LED na tua cidade, que tu precisa ter uma política para o jovem não ter evasão escolar, que tu precisa de uma escola a mais na tua cidade. Então é isso que o vereador tem que discutir. Então é nesse intuito que a gente tem rodado o estado do Rio Grande do Sul, construindo políticas que sejam municipalistas.
né? A questão nacional e a questão regional ou a questão estadual, a gente pensa a partir do ano de 2025. Agora nós temos que capacitar o jovem, quem quer concorrer a vereador, para que ele tenha propriedade e conhecimento para discutir questões inerentes à sua cidade ou à sua região. Como é que você avalia até este exato momento o mandato do vereador Fifo Parente? Eu acho que é um mandato que a gente construiu juntamente com toda a comunidade, mas é um mandato de entrega. Eu acho que a gente tem diversas pautas que nós nos propusemos lá em 2020 na campanha eleitoral e agora nós conseguimos entregar para toda a comunidade. A gente tem algumas marcas que são emblemáticas. Sim. Eu diria que a questão da entrega do mandato e das emendas impositivas que nós temos dentro dos gabinetes, nós conseguimos, juntamente com a bancada do MDB, entregar um mamógrafo ao Santa Terezinha, nós conseguimos entregar o aparelho de raio-x ao Santa Terezinha. Não é só o vereador Fifo Parente, mas toda a bancada MDBista auxiliou e auxiliou muito. Então a gente trabalha muito no bloco para que a gente possa dar para a comunidade todas essas entregas. Nós tivemos algumas legislações que foram importantes, que foram aprovadas. Nós fomos premiados na semana passada no prêmio 60+, da FAMURS. É uma legislação que veio do nosso gabinete. O projeto 4 Estações, que é trabalhado lá pela nossa grande amiga Clarice Maronese, que é a coordenadora do programa, veio do nosso gabinete, que é um ciclo de atividades para os idosos e que foi premiado lá no Centro de Convivência em Nova Petrópolis e que é utilizado lá no ginásio do Bela Vista. Então, nós temos também... Erechim tinha uma dificuldade, Sandra, principalmente de um calendário oficial de eventos. Nós conseguimos consolidar essa legislação, saiu do nosso gabinete. Então, nós tivemos a questão da usina fotovoltaica, nós tivemos a questão da aprovação, e aqui já era um trabalho do prefeito Paulo Polis, mas nós conseguimos liderar isso através do nosso mandato parlamentar na Câmara de Vereadores, o CRED+, que foi outra legislação que já estava no nosso plano de ação e foi consolidado. Dentre outras situações, nós trouxemos em articulação com os deputados federais mais de 2 milhões de reais para toda a comunidade, através de praças de lazer, através de emendas ao orçamento, tanto do Santa Terezinha como do Hospital de Caridade. Então, esse é o tamanho do nosso mandato e esta é a entrega para a comunidade. Ficou faltando alguma coisa ainda para ser concretizado no próximo ano? Acho que sim, Sandra. Acho que nós temos algumas legislações que estão surgindo agora e que nós deveremos, a partir do ano de 2024, estar colocando em prática, mas acredito que a gente já tenha evoluído muito, né? Nós temos algumas questões inerentes, principalmente a situação interna da Câmara de Vereadores, que nós deveremos pautar no ano que vem, dentre outras legislações que sejam importantes e que vão refletir muito, principalmente na questão juvenil da nossa cidade. Acho que é importante que a gente tenha um olhar diferenciado, né? Eu pude ser o proponente da Frente Parlamentar da Educação Infantil lá no ano de 2022, depois atuei como secretário na frente e nós visitamos diversas escolas para conhecer o contexto, para que a gente pudesse avaliar e também pudesse dar um relatório, que foi liderado depois pela vereadora Sandra Piccoli, para que a gente pudesse dar um relatório condizente com as atividades da Secretaria de Educação e também pudesse identificar dúvidas, problemas, pudesse elevar a esta condição da educação infantil na cidade de Erechim. Já evoluímos muito através das vagas de creche, do Colégio Barão, que foi um gargalo que nós resolvemos ainda no começo de 2021, mas precisamos mais. Precisamos mais e eu acredito que 2024 vem aí e com certeza nós estaremos entregando mais legislações e mais serviços à nossa comunidade erechinense. Vereador, seu nome já está à disposição do partido para concorrer novamente a vereador ou já está pensando em voos maiores? Não, eu acho que a gente deixa a nossa contribuição para a comunidade, né? E meu nome sempre esteve à disposição do presidente Marmentini e de toda
toda a organização partidária e, se for necessário, a gente estará novamente no pleito de 2024, mas isso é uma situação que nós vamos pensar mais para frente, tem todas as convenções partidárias, né? Então a gente ainda não anuncia nada, porque tem muitas coisas ainda para acontecer no ano de 2024, nós temos que pensar principalmente em finalizar o mandato e, posterior a isso, nós estaremos pensando nas eleições de 2024. Ainda falta um ano, falta um pouquinho menos de um ano, né? Em torno de 290 dias, mas nós já estamos conversando com o partido e com toda a direção, porque eu acho que nós precisamos de pessoas engajadas na comunidade. Se nós tivermos pessoas engajadas e que deixam a sua contribuição, eu acho que a gente estará bem servido. Obrigada por estar aqui. Já de antemão desejo um Feliz Natal para você e um ótimo ano, e que a gente continue fazendo Erechim crescer, que esse corredor do desenvolvimento ele seja cada dia mais fortalecido com ações realizadas através do Poder Executivo, Legislativo e de nós, cidadãos comuns, também que contribuímos para tudo isso. Te agradecer, Sandra, principalmente pelo espaço, a gente vir prestar contas do nosso mandato é muito importante, porque a TV Erechim é um potente meio de comunicação com a comunidade, e é dessa forma que a gente vai construindo a nossa cidade, prestando contas, cada um fazendo o seu trabalho, e também nós, na Câmara de Vereadores, que a gente tenha a consciência coletiva para que a gente pense sempre na população erechinense. Eu sempre digo isso, o MDB não governa para as pessoas, o MDB governa junto com elas, e é dessa forma que a gente tem o nosso mandato. Nosso mandato é junto com as pessoas. Então, agradecer, também desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para toda a comunidade erechinense, e muito obrigado sempre para a TV Erechim abrir o espaço para que a gente preste contas do nosso mandato.